sentiu que não tem muito a oferecer a Deus? Que a sua vida é simples demais para fazer diferença, para ajudar na obra? Eu não sei vocês, mas eu já pensei nisso muitas vezes. E hoje eu trouxe essa história de 3 personagens que tiveram o mesmo pensamento, mas que no final foram surpreendidos pelo poder de Deus. Mas antes de tudo, peço aos irmãos que, do jeito que estão, fechem os olhos brevemente. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos pela tua presença, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu te agradeço por cada visita e por cada irmão que está aqui presente, Pai. Que o Senhor possa nos usar mais vezes e que nós possamos ser instrumentos. Peço a Ti que não seja eu falando aqui nessa noite, mas sim o Teu Espírito Santo. Que seja apenas um meio de comunicação. Que o Senhor esteja com cada um de nós, com a programação. É isso que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias em Marcos. Marcos 12, nós vamos ler do 41 a 44. Esse é o nosso primeiro personagem. Marcos 12, 41 a 44. Amém? Amém. A oferta da viúva. Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar dinheiro. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias. Então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Jesus chamou os discípulos e disse: Eu lhes digo a verdade. Essa viúva depositou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Jesus estava ali observando as pessoas e colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos contribuíam com grandes quantias, mas aquela viúva não tinha muito dinheiro e colocou apenas 2 moedas de lepton. Até peço desculpas se eu estou pronunciando errado, mas eu pesquisei o significado de lepton, porque eu mesmo não sabia, e trouxe aqui para ler com vocês. Os leptons, que no grego significa pequeno ou fino, eram as moedas de menor valor em circulação na Judéia durante o período do Novo Testamento. Pela lei judaica da época, não era permitido ofertar menos uma moeda de lepton. O mínimo aceitável era 2. Ao dar as 2 moedas, aquela mulher não guardou nem o mínimo para si mesma. Jesus, então, vendo aquela viúva, destacou para os discípulos que ela havia dado mais do que todos os outros, pois eles contribuíam do que lhes sobrava, enquanto ela entregou tudo o que ela tinha para sobreviver. Essa história nos mostra que Deus não olha apenas para a quantidade, mas para a disposição do coração. Mesmo quando sentimos que nossas contribuições são pequenas, elas podem ter um grande valor aos olhos de Deus. A nossa segunda personagem também é uma viúva. E eu até estava conversando com a minha mãe e falei: gente, será que alguém da igreja vai acertar? Mas nós encontramos a história dela em primeira vez. 17. Alguém tem uma ideia? Eu sei só para... Isso mesmo. Primeira Reis 17. Vamos ver do 7 ao 16. Primeira Reis 17, do 7 ao 16. Amém? Amém. Então lemos assim: depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu
der um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha e tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimentos por muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Em meio a um tempo de grande fome e sede em Sarepta, havia uma viúva que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e para seu filho, mas eles morreram. O profeta Elias, que foi enviado por Deus durante aquele tempo difícil, pediu para que ela trouxesse um pouco de água, mas também um pouco de pão. A mulher ali, ouvindo o que ele disse, contou para ele a situação que ela estava vivendo. Mas Elias insistiu e pediu para que ela trouxesse primeiro um pedaço de pão para ele, confiando na promessa de Deus. Elias havia prometido à viúva que a farinha e o azeite não se esgotariam a ela. Com fé, ela obedeceu e, como resultado, a farinha e o azeite não acabaram até que a chuva voltasse, sustentando ela e sua família durante todo o tempo de seca. Essa história nos ensina que, mesmo quando sentimos que não temos nada a oferecer, a fé e a obediência a Deus podem resultar em bênçãos inesperadas. E para lermos sobre o último personagem, e não menos importante, pelo contrário, eu lendo a minha pregação, eu pensei assim que eu nunca tinha visto essa história dessa forma. E, então vamos abrir em João. João 6, vamos ler do 1 adiante. Amém? Amém. A primeira multiplicação dos pães. Depois disso, Jesus atravessou o mar da Galileia, conhecido também como Mar de Tiberíades. Uma grande multidão seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Era quase tempo da festa judaica da Páscoa. Jesus logo viu uma grande multidão que vinha sem pão. Voltando-se para Filipe, perguntou: onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois já sabia o que ia fazer. Filipe respondeu: mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente para dar alimento a todos. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para muita gente? Jesus respondeu: digam ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria o monte. Só os homens eram cerca de 5.000. Então Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. E todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: agora juntem os pedaços de pães e peixes que sobraram em cestos com as sobras. Depois, quando o povo viu que Jesus fez esses sinais, exclamou: sem dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo.
quando chegou a hora de comer, havia ali uma grande necessidade, pois seria necessário muito alimento para saciar a fome de todos que estavam presentes. André trouxe então para Jesus um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Mas aquela refeição daria apenas para ele, ou até para um amigo. E como André mesmo disse, o que é isso para tanta gente? No entanto, Jesus pegou aquela refeição, deu graças e começou a distribuir. Graças à multiplicação, todos que estavam presentes ficaram satisfeitos. E ainda sobraram 12 cestos cheios. Essas 3 histórias que eu trouxe hoje têm algo em comum. Ambos os personagens pensaram que não tinham muito. A viúva do templo tinha apenas 2 moedas, enquanto as pessoas ao seu redor doavam grandes quantias. A viúva de Sarepta tinha apenas uma refeição, o suficiente para ela e para seu filho. E o menino da história da multiplicação tinha apenas 5 pães de cevada e 2 peixes para alimentar uma multidão de 5.000 pessoas. Ellen White, em seu livro Beneficência Social, na página 101, diz que os meios de que dispomos talvez não pareçam suficientes para a obra, mas se avançarmos com fé, crendo no todo suficiente poder de Deus, abundantes recursos se nos oferecerão. Se a obra de Deus, Ele próprio proverá os meios para a sua realização, recompensará a sincera e simples confiança nele. Então, se nós entregarmos tudo que temos, seja o nosso tempo, os nossos dons, ou o que for, mas se entregarmos isso para Deus com todo o nosso coração, o que antes achávamos que era pouco, que era simples demais, se torna muito nas mãos dele. Pois Deus não vê apenas a quantidade ou o valor, mas sim a real intenção por trás daquilo que foi entregue a ele. E se nós usássemos o exemplo da história da multiplicação, nós podemos perguntar para nós mesmos: quais são os nossos 5 pães e 2 peixes? Será o nosso tempo, os nossos talentos, a nossa energia, o nosso trabalho? Às vezes pensamos que aquilo que temos é pouco, que não é suficiente. Mas nos lembra da